com a paz do Senhor. E quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo 121. É um salmo bem conhecido, mas às vezes ele passa desapercebido. E às vezes em algum momento de tribulação e dificuldade, nós esquecemos que nosso socorro é fiel. Então, Salmo 121, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Então, versículo 2 novamente. O meu socorro vem do Senhor. Então é tão bom quando nós sabemos que temos um auxílio bem presente, um socorro bem presente na angústia. E se o irmão estiver angustiado nesta noite, entregue seu coração ao Senhor, entregue a sua aflição ao Senhor, porque Ele está aqui à nossa direita. Vamos louvar.
Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Estaremos meditando nesse texto. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa-nos com a meditação, leitura da Tua Palavra. Fale aos nossos corações, que a Tua Palavra seja luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus, e em todos os dias das nossas vidas. Amém. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa em casa, sentou-se ao lado do mar, versículo 2, e uma multidão logo se reuniu em torno dele. Então ele entrou no barco, se sentou e começou a ensinar o povo que estava na praia. Ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: escutem, um semeador saiu para semear. Enquanto ele estava espalhando as sementes, algumas sementes caíram na beira do caminho, e as aves vieram e comeram elas. Versículo 5. Outras sementes caíram num solo cheio de pedras e com pouca terra. As sementes germinaram rapidamente, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ele queimou e secou as plantas. E como elas não tinham raízes profundas, elas morreram. Versículo 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E ainda outras sementes caíram em solo fértil, e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos vieram e perguntaram: por que você fala para eles em parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dada a capacidade de entender o segredo do reino de Deus, mas a eles não foi dado. Para aqueles que prestam atenção aos meus ensinos, mais entendimento será dado, mas para aqueles que não estão prestando atenção, até o pouco entendimento que têm lhes será tirado. É por isso que eu falo a eles em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Versículo 14. Isso cumpre a profecia de Isaías, que diz: vocês ouvirão o que eu falo, mas nunca entenderão, e verão o que eu faço, mas nunca compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido, não quiser ouvir, e fechar os olhos, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os curei. Mas abençoados são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Eu falo a verdade a vocês. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Até aqui. Jesus, nessa parábola, ele vai dizer que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, por exemplo, nós vemos essa frase também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja é cada
aqueles que foram chamados para fora. Eclésia, igreja, eu e você. E quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, ele fala da parábola do semeador que saiu para semear. E é interessante que nesse texto que nós lemos, no versículo 15, pois o coração deste povo está endurecido, não quiseram ouvir e fechar os olhos, para que não vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o seu coração e se convertam e os curem. Talvez, se você que chegou aqui, se tiver sobre a minha vida, a minha pessoa, qualquer entendimento contrário, se você tiver um sentimento de repulsa para com a minha pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é fechar o seu coração. E isso é certo. E quando a pessoa fecha o coração, ela já não consegue mais ouvir. Porque ela está focando na pessoa, quando não deve focar na pessoa. Ela deve focar naquilo que o Senhor tem a falar com ela. Deve focar naquilo que Deus tem a falar com ele. E isso é tão interessante porque está na nossa mente. E nós podemos vivenciar isso. Então, se você tiver algum entendimento sobre qualquer pessoa, até do louvor, e se você não gosta de alguma coisa, a tendência sua é fechar o coração também. E aí você já não consegue louvar como poderia, como deveria louvar, porque você focou na pessoa. E é interessante que quando vem pela nossa mente, passa na nossa mente, entra no nosso coração, que caminha para os nossos sentimentos e passa para as nossas ações. Quando Jesus está dizendo sobre isso, ele está querendo dizer isso também. Então Jesus está falando em parábolas, porque muitos o ouviam e fechavam o coração para aquilo que o Senhor Jesus tinha a dizer. Passa na mente, vai nos meus sentimentos, que leva para as minhas ações. Qual é essa? Não quero ouvir. Não quero louvar. Agora, se você se esforçar para ter um entendimento sobre qualquer pessoa, e você pensar na sua mente, não importa quem esteja lá, eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. E aí, você olha para a pessoa, e se você fizer qualquer atitude positiva, seja daquela pessoa, quer seja pregando, quer seja cantando no louvor, ou louvando o Senhor, como o coro pode fazer, vai vir para os seus sentimentos, para o seu coração, e vai vir para as suas ações. O que vai acontecer? Você vai conseguir ouvir. Hoje, que você esteja com o seu coração pronto para ouvir o que o Senhor quer falar com você. Então Jesus começou a explicar sobre a parábola do semeador. Nesse capítulo 13, Jesus vai apresentar várias parábolas. Jesus fala da parábola do semeador. Jesus ele trabalha nesse texto a parábola do trigo e do joio, né? Jesus vai dizer que tem joio e tem trigo. E alguém falou assim, vamos arrancar o trigo e o joio. Arranca o joio. E Jesus vai dizer nessa parábola que o joio não poderia ser arrancado. Porque o joio, logo quando ele está crescendo, ele parece com o trigo. E se você arrancar o joio, ou achando que é o joio, pode
Pode ser que esteja arrancando o trigo. E o trigo é bom. Mas o joio, deixa crescer junto. Porque quando vier o tempo da colheita, ficará muito fácil para saber o que é joio e o que é trigo. O joio será eliminado, não serve para nada, será jogado no fogo e se queimará e arderá. Agora o trigo não. Ele vai participar do reino de Deus. E aí fica essa pergunta: você é joio ou você é trigo? Que tipo de semente você é? É interessante pensar nisso, porque quando Jesus está falando sobre o joio e sobre o trigo, ele vai dizer que o joio foi semeado pelo maligno. Veio o maligno e jogou a semente junto com o trigo. E cresceram os dois juntos. Estavam ali lado a lado. O joio são os filhos do maligno, de Satanás. O trigo são os filhos de Deus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, num ato de arrependimento e fé. E tem crescido. E o texto vai dizer no final, que nós lemos, Jesus disse assim nesse texto: e ele respondendo disse-lhes: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quem é dado? O trigo, os filhos de Deus. Você é trigo ou é joio? Você é joio ou é trigo? O desejo de Deus aqui na sua igreja haja só trigo, só filhos dele, filhos de Deus. João 12 vai dizer que, mas a todos quantos o receberam o quê? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E quando nós olhamos e vamos vendo as pessoas agindo, atuando, trabalhando, vivendo, você vai perceber quem é joio e quem é trigo. Deus também. Então Deus conhece quem são os joios e Deus conhece quem são os trigos. Os trigos pertencem a Ele. E um dia estarão com Ele lá na glória. Os joios, infelizmente, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber que é a segunda morte. Deus espera que você seja esse trigo. E Jesus continua explicando a parábola do semeador. Versículo 18. Agora escutem a explicação da parábola do semeador. As sementes que caíram à beira do caminho representam aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Ouvem a mensagem do reino, a mensagem de salvação. Ouvem, mas não entendem. Então o maligno vem e tira a semente que foi semeada em seu coração. As sementes que caíram num solo cheio, versículo 20,
um solo cheio de pedras, representam aqueles que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Mas como eles não têm raízes profundas, eles não duram muito tempo. Eles abandonam a fé logo quando surgem os problemas ou quando são perseguidos por acreditarem na palavra de Deus. Então, o semeador vai semear. Então uma semente caiu nessa terra, outra caiu em outra terra. E aqui ele vai traduzindo para nós, Jesus falando, explicando essa parábola, e ele vai mostrando as diferenças. Nós ouvimos a palavra. O solo cheio de pedras representa aqueles que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Talvez muitos recebem a palavra com alegria, a palavra da salvação, o Evangelho, as boas novas. Isso é maravilhoso. Mas quando vem os problemas e as dificuldades, a tendência é se afastar do Senhor, é deixar de cultuar, de adorar a Deus, de seguir ao Senhor, de manter a sua vida de acordo com a vontade dele. Então, os problemas da vida impeçam essa pessoa de caminhar com o Senhor. Não tem raízes profundas. Sustenta a sua vida na palavra do Senhor. Mantenha a sua vida firme no Senhor. Estávamos conversando. E Deus espera que nós sejamos firmes nele. Que os problemas, que as dificuldades não tirem a sua fé de Jesus, mas que mantenha firme. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a mensagem é sufocada pelas preocupações da vida e a ilusão das riquezas. Hoje de manhã nós falávamos sobre as distrações. O texto trouxe isso, Jesus falou sobre isso. Eu tenho levado, eu tenho trazido, e isso Deus tem colocado no meu coração, para nós pensarmos sobre aquilo que Jesus está dizendo. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus quer que a igreja dele ouça o que ele tem a dizer para ela. Jesus quer que nós estejamos atentos à sua palavra. E é Jesus que está dizendo para nós. Será que a sua vida não tem sido levada pelas preocupações deste mundo? Será que você não tem focado nas coisas deste mundo? Ou você tem se preocupado com as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus? Você tem focado a sua vida nas coisas de Deus? Deus espera isso de nós, porque alguns que receberam a palavra têm sido sufocados pelas preocupações da vida. Estão preocupados apenas com esta vida e a ilusão das riquezas. Às vezes nós podemos ser iludidos com as riquezas deste mundo, né? Com as riquezas deste mundo. Isso é tão verdade que Jesus vai falando da parábola, e há nesse texto, mesmo capítulo, Jesus fala sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, mas em especial do tesouro escondido. As riquezas desta vida não é comparado com a glória do Senhor, com o reino de Deus. As coisas desta vida não podem tirar o nosso foco do Senhor. As preocupações, as riquezas e outras coisas não podem tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso guardador fiel, que não tosqueneja, que não dorme.
seu príncipe da paz, que pode dizer: a minha paz vos dou, não vou a todo mundo a dar, a paz do Senhor. É sobre aquele que crê em Jesus e confia nele de todo o seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que embora você possa estar vivenciando situações difíceis na sua vida, problemas, dificuldades, mas o seu foco é Cristo. Seu foco é o Senhor Jesus. E você tem mantido olhando para Ele, porque Ele é o autor e sustentador da sua fé. Mas aqui Ele está falando que alguns ouviram a palavra. Estão sentados nos bancos. Que a multidão ali está ouvindo Jesus. E o Senhor está sempre falando conosco. Dia após dia, domingo após domingo. Temos dado ouvido a palavra do Senhor. Ou nós temos endurecido o nosso coração? O nosso coração está duro e não conseguimos ouvir. Deus espera que você ouça, que você viva isso. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, e a ilusão das riquezas, nenhum fruto é produzido. As sementes que caíram em terra boa representam aqueles que realmente ouvem a palavra e compreendem. Eles produzem uma colheita de 30, 60 ou até 100 vezes mais do que foi semeado. E aqui são os resultados daqueles que fazem parte do trigo. Dá um fruto. Dá um fruto. Você tem dado fruto. Como anda a sua vida? Aqui nós vemos que deu fruto. E aí, o Senhor me leva a pensar no texto de João. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 15. O capítulo 15 faz parte das últimas instruções que Jesus traz aos seus discípulos. Então faz parte das instruções que Jesus traz para nós também, por sermos discípulos de Jesus. E aí ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Quando nós lemos no versículo anterior que Jesus está explicando sobre o semeador, sobre a parábola do semeador, ele vai dizer que aquele que caiu com a terra, as sementes que caíram em terra boa, representam aqueles que realmente ouvem a palavra. Ouvem, estão com o coração aberto, pronto, compreendem. E eles produzem uma colheita de 30, de 60, até de 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus está dizendo aqui para nós que aquele que não dá fruto, tira e limpa aquela que dá fruto. Talvez você tenha produzido fruto, ou produziu fruto um tempo, e talvez parou de produzir. E o Senhor está dizendo hoje: eu quero te limpar para que você produza mais fruto ainda. Às vezes nós podemos também diminuir o poder do nosso Senhor Jesus. Quando nós dizemos: não tenho mais condição, pastor. Já tenho 100 anos. Abraão também falou isso. Já tem 100 anos, Senhor. Mas
Eu sei que ali ele trouxe um filho, mas você não pode limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Você não pode diminuir o poder de Deus sobre a sua vida. Então o texto ele vai dizer isso para nós. Vós já estáis limpos pela palavra que nos tem falado. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus está dizendo aqui, quer dar fruto? Fique em Cristo. Mantenha-se firme no Senhor Jesus. Foque no Senhor. Seus olhos precisam estar fixos em Cristo Jesus. E ele continua, eu sou a videira, versículo 5. Vós os ramos, quem está em mim, eu nele, está muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, é verdade. Se chegamos até aqui, foi por causa dele. Se estamos até aqui, podemos avançar, porque Ele está conduzindo esta igreja, que é Ele e você, que somos nós, que é cada um de nós. Então nós precisamos estar ligados na videira, que é Ele, Jesus, o Senhor, o nosso único, suficiente Salvador. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, se eu e você, se nós estivermos no Senhor, ligados nele, ouvindo a sua palavra, ouvindo de coração, ouvindo de verdade. Para o judeu ouvir é praticar, é obedecer, é fazer. E para nós não é diferente. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Podemos pedir o que quisermos. Você é feito. Porque você está nele. Suas palavras estão em você. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o meu gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus está dizendo para nós temos amado uns aos outros, temos amado as pessoas, temos olhado para elas com o mesmo olhar que o Senhor Jesus olha para mim, olha para você, olha para nós. Então Deus espera de nós que nós estejamos amando as pessoas como Cristo nos amou e se entregou por nós. Deus espera de mim, de você. Então, se você estiver ligado em Cristo Jesus, você vai dar muito fruto. Quem quer dar fruto? Quem quer dar fruto? Quem quer dar muito fruto? Jesus está dizendo para nós, eu preciso estar ligado nele. Jesus está falando dessa videira verdadeira, que é Ele. Ele que está ensinando os discípulos sobre o semear. Então Deus espera que nós estejamos semeando na vida de outra pessoa, na nossa vida.
nossa maneira de ser, de agir, com as nossas atitudes. Diferente das atitudes dos outros, das pessoas. E aí, quando nós olhamos e pensamos sobre isso, sobre esse texto, sobre essa ideia, eu passo a lembrar com os irmãos do texto de Gálatas. E ele vai dizer assim para nós. Versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não concluireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, versículo 17, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, é gozo, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Mas o fruto do Espírito é tudo isso. Fruto do Espírito, tudo isso. O Espírito Santo de Deus tem tido liberdade na sua vida. Você tem deixado o Espírito Santo de Deus atuar e agir na sua vida. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo. Você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, te guie para aquilo que Ele tem para você. O fruto do Espírito é isso. E quando nós olhamos o texto de João 15, e lembrando da semeadura, de semear, de dar fruto, os filhos de Deus são aqueles que amam verdadeiramente. São aqueles que perdoam sinceramente. Os filhos de Deus são aqueles que são alegres, porque essa alegria não vem dele, vem de Deus na vida dele, por ele estar nele. É feliz sim. Pode o mundo desmoronar, ele é feliz. Cristo vive nele, habita nele. Então, hoje, que você, ouvindo os textos que nós lemos aqui juntos, que lá no seu coração você esteja dizendo: Senhor, eu sou teu filho, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. E eu vejo isso na minha vida. O Senhor tem me usado. O Senhor tem usado a minha vida na vida de outras pessoas. Eu não tenho vivido para mim mesmo. Eu tenho buscado viver para o Senhor. Eu tenho buscado agradar o Senhor no meu dia a dia, na minha maneira de ser, de viver. Que bom. Então eu quero dizer: continue. Persevere. Permaneça. Os filhos de Deus são assim. Mas se você não tem sido tudo isso que Deus falou conosco, seja hoje o dia de você se entregar verdadeiramente a Jesus. Entregar de verdade a sua vida para Ele. Não ficar em cima do muro.
Sair do muro. Tomar uma decisão firme e forte com Cristo, deixando que Ele seja o Senhor da sua vida e te guie a pastos verdejantes, como um bom pastor, que pode entregar a vida dele para que você viva, e viva uma vida abundante, plena, boa, maravilhosa, que não tem nada a ver com riquezas. Embora o cristão é próspero, eu vejo isso na vida dos cristãos. Mas porque serve ao Senhor, porque o coração dele está no Senhor, não naquilo que o Senhor pode dar, oferecer. Então, abra o seu coração e deixe o Senhor completar a obra dele na sua vida. E que através da sua vida produza 30, 60 e 100. Para a glória do Senhor. Amém.
o Senhor diz que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos porque no Senhor nós podemos confiar e nós podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós te amamos, ó Deus, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E eu quero colocar agora diante do Senhor, ó Pai, a vida dos teus servos, ó Pai, cada necessidade que está sendo apresentada neste momento. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que eles, ó Pai, possam ter bom êxito, ó Pai, em tudo que fizerem, ó Deus. Que o Senhor venha estar à frente deles. Peço para aqueles que estão desempregados, ó Deus, desanimados, que não conseguem encontrar uma vaga, não conseguem encontrar um serviço, ó Pai, onde possa trazer o sustento para a sua casa. Que essa semana seja uma semana de vitória para eles. Que essa semana seja uma semana, Deus, onde eles possam encontrar caminhos, meios, ó Pai, de trazer os recursos, ó Deus. Mas eles possam sempre se lembrar que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor jamais nos faltará. O Senhor nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Amado Deus, eu quero colocar as famílias também que passam por tribulações, dificuldades, sofrimentos, ó Deus, problemas de relacionamento, pais que estão com os filhos muitas vezes presos aos vícios, aos problemas, ó Deus. Pedimos pela Tua intervenção, ó Pai, pedimos por um milagre do Senhor, pedimos pela libertação desses jovens, ó Deus, que possam estar aí nos caminhos errados, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito venha tocar o coração deles e que eles venham cair em si e voltar para a casa dos seus pais, voltar-se para o Senhor de todo o coração, ó Deus. Amado Deus, peço pelos casais também que não encontram, ó Pai, mais harmonia, não conseguem mais se comunicar um com o outro. Ó Deus, quebranta os corações para que haja paz, que haja harmonia, que haja amor entre eles, que eles possam se perdoar, ó Deus, e eles possam buscar o Senhor, meditando a Tua palavra juntos, orando juntos, dando uma chance um para o outro, ó Deus. E no que depender de cada um, que eles venham ter a paz, que eles venham buscar pela paz, ó Deus. Amado Deus, nós queremos colocar também aqueles que estão enfermos, ó Pai, eu quero colocar a vida da mãe do Mailton, ó Deus. A Tua serva está em coma ali, ó Deus, e ela, ó Pai, está passando por uma grande dificuldade, Senhor. E nós pedimos por um milagre do Senhor. O Mailton, ele tem esperança de ver a sua mãe voltar, de ver a sua mãe bem novamente, ó Deus. Mas só o Senhor é o doador da vida, só o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu possas fazer um milagre e fortalecer a vida do Mailton, ó Deus, para que ele venha buscar o Senhor de todo o coração também, colocar toda a sua esperança no Senhor. Amado Deus, tem tantos outros irmãos, ó Deus, que estão passando também por dificuldades, enfermidades, ó Deus, onde as famílias têm sofrido muito com o sofrimento, ó Pai, dos Teus servos. E eu peço ao Senhor também por esse milagre, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer saúde, ó Pai, se for possível, ó Deus, curá-los, tirá-los desse leito, ó Deus. Ó Deus, se o Senhor os está chamando para a Tua casa, ó Deus, que o Senhor venha confortar e consolar a família, ó Deus, que eles possam entregar nas Tuas mãos, ó Deus, e descansar no Senhor, Pai. Peço para aqueles que também já estão passando pelo luto, ó Deus, que já perderam seus entes queridos. Eu coloco a vida da irmã Carla Ilma, Senhor, pela perda do seu filho, ó Deus, a dor que ela está sentindo, ó Deus, que ela possa ser, ó Pai, consolada pelo Teu Santo Espírito e voltar para a sua casa, ó Deus, poder estar conosco aqui junto, ó Pai. Amado Deus, coloco as outras necessidades também diante do Senhor e eu peço por um milagre do Senhor em cada vida, em cada situação, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Teu Santo Espírito seja com cada um aqui presente agora e para todos sempre. Amém.